você chamou atenção, né? Como as ONGs, né? Qualquer pessoa com um pouquinho de tutano na cabeça, a hora que ela vê a assimetria da atuação das ONGs, tem que ligar pelo menos uma luzinha. Ora, veja bem, aqui não se trata de você jogar pela janela, né? Toda a ideia de cuidado com o ambiente, tá? Veja bem, não se fala disso, né? De simplesmente jogar pela janela, seria jogar o bebê com a água do banho junto, entendeu? Então não é o caso de você simplesmente pegar toda a ideia de ambientalismo, toda a ideia de cuidado com o ambiente, né? Ambientalismo é uma palavra que já ficou estigmatizada já com justiça, mas toda a ideia de cuidado com o meio ambiente, né? E chamar tudo isso de ambientalismo, né? Essa ideologia, né? Que no fundo esconde uma agenda de poder, tá? A ideologia é isso, é um discurso que esconde uma agenda de poder, né? Então, assim, não é o caso, de fato, não é o caso, né? Mas qualquer pessoa que vê a atuação assimétrica dessas ONGs tem que começar a acender uma luz, assim, pera lá, né? Pera lá, será que realmente, né, a ação dessas ONGs ela tem por objetivo a preservação do meio ambiente? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Aqui, ó. Isso aqui é notícia de 2 anos atrás, né? Não, perdão, não deu 2 anos ainda, 1 ano e pouco atrás, né? Rússia teria financiado ambientalistas radicais para manter Europa dependente. Denúncias estão sendo apresentadas contra ambientalistas. Durante anos, líderes mundiais acusaram a Rússia de financiar grupos ambientalistas na Europa para afastar as nações da independência energética e fortalecer o controle de ferro da Rússia sobre o continente. À medida que nações em todo o mundo começam a evitar o petróleo russo em resposta à invasão da Ucrânia pelo país, os líderes dos Estados Unidos também estão questionando a profundidade dos laços da Rússia com a comunidade ambiental. Aqui a informação é o seguinte, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Resumidamente, a Rússia descobriu-se, né, vem sendo descoberto, vem sendo denunciado, né, que boa parte das ONGs ambientalistas que foram cruciais para evitar que a Europa, em particular a Alemanha, tivesse tivesse energia nuclear, que todos nós sabemos hoje em dia é a energia mais limpa e segura que tem, né? A energia, todas essas ONGs responsáveis por essa política, né, foram financiadas pela Rússia. Por quê? Porque é óbvio, se a Rússia, né, se a Europa não tem outro mecanismo de produzir energia, ela não tem condições de fazer hidrelétrica, por exemplo. Energia eólica é um elefante branco, né? É inviável no final das contas, entendeu? Então, assim, a Rússia, a Europa, ela depende do quê? De gás natural, petróleo ou energia nuclear, né? Você vai lá, né, com ONGs, faz pressão, faz lobby, faz tudo aquilo ali com financiamento estrangeiro, né? Para quê? Para que a política daquele país seja direcionada para algo que eles querem. Que eles querem o quê? Que a Europa continue dependendo do gás deles. Então não vou deixar eles construírem ali uma alternativa energética, porque senão eles teriam, né, autonomia. Entendeu? Ora, você percebe que isso é um expediente que existe. Tanto que a Europa foi vítima disso e está denunciando isso. A própria Europa já foi vítima disso, vindo da Rússia. Ora, se a Rússia conseguiu fazer com a Europa, o que impede, por exemplo, Noruega de fazer com a gente? O que impede, por exemplo, a França de fazer com a gente? Entendeu? Aí você consegue perceber por que, né, Macron vem com aquele papo, né? Notre maison brûle, né? Nossa casa está queimando. Pergunta para o Macron se hoje Notre maison brûle, se a nossa casa continua queimando hoje. Vai ver o que ele vai falar.
entendeu? Vai ver o que ele vai falar. Então, é evidente que o objetivo deles não é salvar o meio ambiente de coisíssima nenhuma. Né? O objetivo deles é outro, é escuso, é nos manter atrasados, nos manter subdesenvolvidos, tá certo? E reservar para si, para eventualmente vir tomar da gente, as riquezas naturais que estão ali. Pessoal, não vamos deixar o Brasil tomar posse daquilo ali, tá no território deles, não vamos deixar eles tomar posse, não. Não vão começar a explorar, não, porque senão os caras vão começar a ter dinheiro, vão começar a se desenvolver, etc, 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 entendeu? Vai gastar o recurso que a gente que a gente quer pra gente. Então vamos fazer esse tipo de coisa, entendeu? Vamos fazer esse tipo de vamos usar esse tipo de expediente para reservar, né? E qual que é a melhor maneira de você manter um discurso operando? Você dá para ele uma característica apocalíptica, entendeu? Apocalíptica. Carlos, você que tem alguns verões a mais do que eu, me permite dizer assim, quantas vezes, quantos fins do mundo você já sobreviveu? Quantos apocalipses climáticos você já não sobreviveu? Nós não íamos chegar em 2000, você lembra muito bem disso. Nós não íamos chegar em 2000 vivos. Eu não tenho não só verões, mas invernos também, mais do que você. Então, é exatamente nessa linha aí do esfriamento da Terra, né? Então, passei muitos invernos, né? Então, olha, na verdade, o Ítalo, sem querer simplificar a questão, né, e lembrando muito do professor Olavo de Carvalho, né, o domínio cultural ele é um dos mais perigosos, né? É um negócio impressionante. Você coloca uma visão fechada mesmo sobre a realidade, que é um troço que destrói a visão de uma maneira quase que, vamos dizer assim, impossível de ser revertida, né? Porque nós estamos vendo tudo isso acontecer, né? Nós, pelo menos aqui, de uma maneira bastante, com uma mente sã, né? As coisas com gente que tem sanidade, né? Não só do ponto de vista racional, mas também do ponto de vista moral. Nós estamos assistindo essas coisas, né? Cada vez mais se repetirem, mudarem de nome, propagandas falsas, né? Aqueles que querem aplicar ações ou impor ações em determinadas áreas do mundo jamais foram comprometidas com essas ações nas suas próprias áreas, preservação, cuidado, etc. Então, quer dizer, existem questões muito mais científicas definidas, né, como cíclicas, que são exatamente essas alterações do ponto de vista da ação climática do mundo, né, das mudanças que ocorrem, mas são de ciclos que a própria natureza tem e não é, vamos chamar assim, possível a interferência direta, né, do homem. Então, são coisas assim absurdas que a gente está assistindo e teorias que não se sustentam. Eu não me lembro agora, mas recentemente um prêmio Nobel da área da ciência, eu não me lembro agora, ele simplesmente refutou qualquer nível de identificação científica, né, com relação a essas matérias de mudança climática, de qualquer afetação que exista na natureza com essa provocação, né, do desenvolvimento humano. Então, a política deles é tão estranha, porque você tem que reduzir a população, você tem que reduzir o consumo, você tem que reduzir todos os benefícios da população de maneira geral. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, né? É a síntese do Fórum Econômico Mundial, né? Então, a questão aqui é que a gente precisa, né, novamente, voltar a enxergar as realidades, né, esse nível de manipulação. Por que eu tenho um conjunto de ativos, né, possíveis, né, ativos na nossa condição de terra, desenvolvimento, e eu não posso operar? Até mesmo você vê os índios, né, de uma maneira geral, como são operados por essas ONGs, passam fome.
Eles não evoluíram absolutamente nada, não tem saneamento, não tem condição de saúde, não tem acesso à comunicação, não tem nada. E ONG, por exemplo, pegam, como a gente viu denúncias, né, pegam, pegam ativos, né, das regiões dos próprios índios, né, das reservas, comercializam no exterior óleos, né, sementes, etc. Então, até quando a gente vai permitir, né, que essa ação cultural de destruição, né, das realidades, a gente consegue, vamos dizer, a gente consiga superar isso? Então, nós temos que explorar o nosso ambiente, sim. Nós temos água em abundância, nós temos capacidade de energia limpa para poder exatamente voltar a desenvolver a nossa indústria. Nós temos condições, por exemplo, de transportar riquezas via conhecida, né, através de via férrea, que é uma das menos poluidoras, e a gente não tem grandes impactos, por exemplo, que a Ferrogrão, e está lá travada no Supremo Tribunal, a custo de quê? A soldo de quem? Qual o interesse de impactar o desenvolvimento do país? Por que permitir que o Brasil fique dessa forma, incapacitado de, tendo força e potência, não conseguir gerar o seu desenvolvimento? E essas ONGs proliferando, e o Ministério Público atuando, a burocracia alta da estrutura do Estado brasileiro, sendo parceiro dessa gente que está empobrecendo o nosso povo, destruindo nossa economia. Ao mesmo tempo, temos um conjunto de incapazes no setor econômico brasileiro, de gestão. Não basta só o presidente, uma figura abjeta, sem qualquer qualificação, quer seja moral ou intelectual, para dirigir o Brasil. Ainda tem uma equipe que se nivela a ele e uma estrutura burocrática que destrói o Brasil. Serve para colocar uma pessoa doente na cadeia sem crime nenhum, e não serve absolutamente para permitir que o desenvolvimento brasileiro possa ser palco de discussão aberta com mentes vigorosas e inteligentes que existem no país. E nós estamos assistindo todo mundo parado. A Amazônia sendo entregue aos marginais, porque quem manda na Amazônia é o narcotráfico. É exatamente toda sorte de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, tráfico de toda sorte de rotas de criminosas, a Amazônia hoje serve. A estrutura militar brasileira assistindo isso calada, esses comandantes frouxos não falam absolutamente nada. Nós estamos vendo essa invasão do território nacional por essas outras, uma verdadeira invasão de domínio brasileiro por estrangeiros e tomar terra nossa. Cooptar os indígenas, que na sua maioria querem desenvolvimento, liberdade, crescimento, e ninguém está querendo tirá-los das suas áreas, não, das áreas tradicionais. Ao contrário, eles querem que eles tenham efetivamente a condição de explorar as riquezas que estão nas suas mãos, e isso beneficia o seu povo e vai beneficiar o Brasil, porque o desenvolvimento que nós temos a partir daí é imenso. Nós somos uma das maiores potências do mundo, do subsolo mineral brasileiro tem imensas riquezas, que vai do ouro aos metais mais nobres possíveis. Temos a possibilidade de transformação, essas mudanças de desenvolvimento, quando vier a ampliação de siderurgia, etc. Nós temos base para a produção industrial de tudo. Essas crises internacionais que estão lá na Europa, Oriente Médio, né, no leste europeu, o Brasil é próximo dos maiores mercados do mundo, que é o mercado americano, e que pode colaborar na produção e desenvolvimento, né, de assuntos comerciais, de tendências comerciais. A própria América Latina também é um ambiente extremamente propício para um desenvolvimento local de curta distância, quer dizer, competitivo, e o Brasil tem toda a capacidade de ser um grande exportador para essas duas regiões. Estou falando, não só falando da América do Norte, mas falando notadamente dos Estados Unidos, né, e da nossa região aqui. E aí você tem um conjunto de ONGs infiltradas com mentalidade de gente em estrutura pública, com mentalidade de ONG, operando no setor público brasileiro.
Você vê a cultura da morte, né? A questão do aborto, como essa gente está tentando implantar no Brasil há anos, é a mesma sistemática. Mesma sistemática. Então, o que nós precisamos enfrentar é isso. Os horizontes, por exemplo, o que nós conseguimos com o agronegócio, em termos de tecnologia, de desenvolvimento, são fantásticos. E aí nós podemos ampliar o horizonte. O que se tanto fala? Essa ONU, essa entidade inútil de um conjunto de personalidades pervertidas. Né? O que eles falam tanto? A fome no mundo. E o que pode gerar, vamos dizer assim, uma possibilidade de combater a fome? É a oferta em abundância de alimentos. Então, nós temos vários horizontes de possibilidades de plantação, terra rica. Nós temos aqui possibilidade de 4, 5 produções anuais, né? E simplesmente inibe o Brasil de crescer, inibe o Brasil de produzir alimento, inibe o Brasil de industrializar para gerar crescimento interno do seu povo. E aí nós estamos discutindo com Marina Silva. Vai numa ONG lá, numa CPI de ONG, e todo mundo sabe que não vai dar coisa nenhuma. Não pelos esforços dos parlamentares, mas porque o sistema não permite. O que a CPI faz? Então, eu vou só encerrar. Ele vai preparar um relatório e vai encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público é pró-ONG, vai fazer o quê? O que o Ministério Público Federal vai fazer? Se ele é parte do problema do desenvolvimento do Brasil nessas áreas supostamente que eles colocam de preservação. Como se o Brasil não preservasse. O Brasil tem essa potência toda plantando em 8% do território nacional. 8%. Nós temos 14% hoje de reservas indígenas e querem passar para 30%. Então, quer dizer, isso não é um crime contra o Brasil? Um crime contra o Brasil? Então, é isso que nós precisamos enfrentar. Esse é o jogo político. O jogo político que a gente tem que enfrentar. Nós temos que ter pessoas de coragem. Não adianta simplesmente trabalhar nessa linha, Ítalo, de o risco fiscal aqui, o risco não sei o quê ali. Nós estamos vendo uma economia destruída, sendo destruída a cada dia com apoio da classe política brasileira, que aprovaram reforma tributária, que aprovaram arcabouço fiscal. E essa gente vem de discursinho de internet. Entendeu? Está na hora da gente ter uma responsabilidade com o país, com o presente e com o futuro do Brasil. E essas ONGs aqui são um exemplo clássico, formal e direto do domínio que essas estruturas criminosas internacionais querem fazer do Brasil. E não é um discurso nacionalista assim, daquele extremo. Negócio. Não, isso é um discurso de direitos de propriedade. Nós temos uma terra que nós respondemos, nós temos demarcações de fronteiras, nós temos acordos internacionais que preservam todo o país, né, de avanço, e a nossa Constituição também, de certa forma pacífica, vamos chamar nesse sentido, de que não existe mais guerra de tomada de território. Então, quer dizer, querem tomar o nosso território e vamos fazer o quê? Vamos deixar acontecer? De uma maneira pacífica? Não, nós temos que reforçar, ampliar nossa base de indústria de base militar, no sentido de ter novas tecnologias, aparelhar nossas forças, parar nossas fronteiras, porque isso nos dá segurança. O Brasil convive permanentemente com insegurança, não só do ponto de vista jurídico, que o direito de propriedade hoje é relativo, mas do ponto de vista criminal direto, que é exatamente o sobredomínio do narcotráfico no país.